Capítulo 51. As armas gêmeas de Zhang Wei rugiam como dragões cuspindo fogo enquanto lançavam um fluxo interminável de balas de grosso calibre nos dois carros mais próximos. Dentro do espaço de alguns segundos, os dois carros explodiram em bolas de fogo. Enquanto isso, Lambert estava mostrando sua habilidade com o rifle. Ele permaneceu imóvel enquanto disparava tiro após tiro de balas de aço com 100% de precisão para deter o avanço do inimigo. Os reforços estão aqui. A bordo do carro em fuga, Ma Qingyang e seus companheiros de equipe se alegraram. Quase toda a equipe sofreu ferimentos e estava deitada. Quando se aproximaram da colina, Ma Qingyang enfiou a cabeça para fora da janela do banco do motorista e gritou: "Velho Zhang, há muitos deles. Rapidamente fuja." Neste exato momento, um vento estranho de repente desceu sobre a localização da equipe de resgate. A areia dançante começou a formar a imagem de um rosto fantasmagórico. A visão disso era ao mesmo tempo enervante e sinistra. "Pato!" berrou Zhang Wei quando ele rapidamente caiu no chão para se afastar. Como o traje blindado era pesado demais, ele não tinha muitas outras opções de movimento. Li Yalin e Lambert foram os mais rápidos a reagir e conseguiram desviar para um lado. Quando a tempestade caiu no chão, a explosão enviou vários agentes de campo. Zhang Wei de repente sentiu uma dor aguda em sua mente e seu nariz começou a sangrar. Enquanto olhava em volta, para seu horror, os outros agentes de campo que não conseguiram fugir a tempo estavam sangrando profusamente em seus orifícios enquanto se mexiam, incontrolavelmente. "Ataque mental!" gritou Zhang Wei chocado. O inimigo é um super-humano. Quando ele olhou para a frota inimiga para encontrar a fonte do ataque, ele notou que o capô de um dos carros se abriu, e uma mulher esbelta em um terno de couro preto saltou e começou a correr em direção a eles a uma velocidade incrível. Seus cabelos ruivos flutuavam atrás dela, fazendo aparecer uma espécie de relâmpago vermelho e preto. Os olhos de Ila estavam sem emoção. Com um aceno de mão, outro rosto fantasmagórico apareceu no ar na frente de Zhang Wei. O vento gemeu horripilantemente. "Não, esse não é o vento. Esse é o grito das almas. Necromastery." Esta foi realmente a habilidade de Ila. A consciência de Zhang Wei começou a ficar embaçada, fazendo com que ele caísse no chão. Se não fosse por seu físico forte, ele provavelmente teria morrido no local. De volta à Divisão 13, An Xiao franziu as sobrancelhas. Empurrando Liao para assumir o comando, ele gritou: "Ela é a comandante de combate do Germinal. Rapidamente fuja." Zhang Wei estava prestes a repreender An Xiao por ter arrebatado o comando quando, para sua surpresa, ele descobriu que Li Yalin e Lambert estavam recuando sem hesitação. Parecia que eles confiavam totalmente no julgamento de An Xiao. O cara novo é confiável. Suprimindo seu choque, Zhang Wei cerrou os dentes e levantou-se para ativar os propulsores por suas pernas, permitindo-lhe saltar 5 a 6 metros de um salto. Como ele saltou após o par, ele continuou a disparar tiros de cobertura para atrasá-la. E lá chegou ao topo da colina, em pouco tempo, e com outro aceno de sua mão, uma luz cinza brilhou em toda a área. Os agentes de campo restantes caíram instantaneamente no chão. Não havia ferimentos aparentes em seus corpos, mas todos pararam de respirar. A expressão de An Xiao era extremamente grave. Ele sabia o tempo todo da verdadeira força de Ila. Era uma coisa da sorte que ele não precisava enfrentá-la durante sua fuga. No Galaxy, seus poderes foram classificados como tendo o raro potencial da classe S, superando o nível celestial. No momento, o poder de Ila ainda era apenas uma fração do que ela eventualmente seria capaz de fazer, mas mesmo assim esse número ainda era muito grande. Ela é muito rápida. Li Yalin, depende de você. Sem um momento de hesitação, Li Yalin se virou para encarar a chegada de Ila. Quando ela chutou em sua direção, uma explosão de energia amarela disparou e conseguiu empurrar Ila de volta alguns passos. Pugilista. Ila apertou os olhos para Li Yalin quando ela juntou as duas mãos, conjurando um rosto ainda maior e fantasmagórico que se chocou contra ela. Mantendo a compostura, Li Yalin se abaixou sob o rosto fantasmagórico com um escorregador e conseguiu evitar um golpe direto. Quando ela se aproximou de Ila, ela sacou a faca retrátil pela cintura e deu um poderoso fole. Os olhos de Ila se arregalaram com a rapidez de seu golpe, e ela caiu no chão para fugir. Aproveitando a iniciativa, Li Yalin seguiu com uma série de ataques poderosos com as pernas, um selo, um golpe, uma varredura e um chute, a série de ataques fluindo lindamente como uma andorinha.
dançante. Rápido o suficiente para criar pós-imagens, mas Li Yalin certamente não era apenas sobre velocidade. A força de seus golpes apoiou sua intenção de matar. Andou em estilo. Na extremidade receptora, ele envolveu seus braços com uma aura cinza para fortalecê-los, permitindo que ela bloqueasse cada golpe com eles. O fato de Ila não estar recebendo qualquer dano só foi mostrar o quão distantes eles estavam em termos de força. Li Yalin se especializou em combate corpo a corpo, mas não conseguiu dominá-la. A troca durou apenas alguns segundos, mas tudo poderia ter acontecido naquele curto espaço de tempo. Use o braço mecha. Isso vai deixar você ajudar Lambert a ter a chance de farejá-la. Mordendo o lábio, Li Yalin rapidamente inseriu o braço esquerdo no saco e puxou com o braço mecânico leve equipado. Com um ataque poderoso combinando seu próprio poder com o do braço do mecha, ela finalmente conseguiu romper as defesas de Ila, soprando os braços para longe, deixando seu peito exposto. O braço mecha seguiu em sua carne. Um sucesso direto. O rosto de Ila ficou vermelho por um instante, e com um aperto baixo juntou as palmas das mãos e esfregou-as devagar, e assim que o fez, a aura cinza que envolvia seus braços começou a girar cada vez mais depressa. Em seguida, ela jogou os dois braços, as palmas voltadas para o chão, e, de onde estava, fortes ventos começaram a surgir, assaltando todo o ambiente. Li Yalin recuou rapidamente para trás, mas mesmo assim, sua mente ainda estava impressionada com o ataque mental, fazendo com que sua alma sentisse que estava sendo dilacerada. A dor era indescritível, e duas correntes de sangue escorriam do nariz de Li Yalin enquanto sua visão parecia virar de cabeça para baixo, fazendo com que ela quase perdesse o equilíbrio e caísse. Quando Ila examinou o rosto familiar do braço mecha leve, ela gritou de raiva e choque. Como você está relacionado com Zero? Zero? Quem? Li Yalin ficou perplexo. Neste exato momento, Lambert viu sua oportunidade e disparou um tiro. A expressão de Ila mudou com o som do rifle sniper, e ela imediatamente se lançou para os lados para se esquivar enquanto envolvia todo o seu corpo com sua aura cinza. A bala de rifle de franco-atirador de grande calibre atingiu no ombro, fazendo-a girar para trás no ar, como se tivesse sido atingida por um trem a toda velocidade. Zhang Wei, pegue rapidamente Li Yalin e corra. Zhang Wei não se ofendeu por ser chamado diretamente pelo nome. Foi com a direção de Anxiao que Li Yalin e Lambert conseguiram ferir a mulher assustadora, e ele agora tinha alguma confiança no julgamento de Anxiao. Ele apressadamente levantou Li Yalin em suas mãos e se virou para pular em direção ao veículo de Ma Qingyang. Quando se retiraram, o restante da frota germinal chegou ao sopé da colina e começaram a abrir fogo. Faíscas voaram quando as balas desviaram o traje blindado de Zhang Wei, deixando apenas amassados e marcas. Zhang Wei nem se deu ao trabalho de dar uma olhada atrás dele. Tudo o que estava passando pela sua cabeça era que o traje blindado era verdadeiramente seu amuleto da sorte naquele dia. No passado, ele sempre tinha ressentimentos por ser muito pesado, mas agora, estava se mostrando extremamente confiável. Entre no carro. Gritou um ansioso Ma Qingyang enquanto se apressava a desacelerar para eles. O trio conseguiu embarcar no veículo, mas foi um barbearrente. O fogo concentrado foi quase o suficiente para penetrá-lo. Agora que estavam livres, Zhang Wei finalmente teve tempo de avaliar o status do inimigo. Sua frota não era rápida o suficiente para alcançá-los, e aquele super-humano poderoso ainda não havia se levantado. Enquanto eles chegassem à aeronave, tudo ficaria bem. Estamos a salvo agora. Zhang Wei soltou um suspiro de alívio. Infelizmente, Anxiao teve más notícias para ele. Olhe para fora. Acima. Zhang Wei deu um começo. Certo, eles ainda têm um helicóptero. O Harrier preto finalmente apareceu e começou a atirar em seu carro. Temos que tirar isso de alguma forma. Avaliou Zhang Wei imediatamente. Senão, nossa própria aeronave estará em perigo. Lambert, depende de você e do seu rifle sniper. Lambert balançou a cabeça claramente. Estou sem cartuchos perfurantes. As balas padrão não vão contra a armadura espessa do Black Harrier. Mesmo que eu tivesse sobrado, levaria mais de 7 tiros. Nós realmente vamos morrer aqui? O desespero estava escrito em todo o rosto de Ma Qingyang. Estavam a apenas 1 quilômetro de distância do ponto de extração de seu plano de fuga, mas não pareciam que conseguiriam. De repente, Anxiao falou, você esqueceu meu presente.
Li Yalin deu um começo e apressadamente tirou as 4 revistas. Um deles estava cheio de balas de rifle. O que isso faz? Veja por si mesmo. Lambert rapidamente pegou a revista de Li Yalin e carregou seu rifle sniper. Enquanto se preparava para disparar o tiro, todos assistiram em antecipação. Esta única bala foi a sua última esperança. Neste momento crítico, o tempo pareceu desacelerar para todos eles. Assim que Lambert puxou o gatilho, uma granada de bronze voou para fora da câmara, e a bala vermelha foi acesa quando acelerou para fora do tambor girando. Girando, pousou diretamente no vidro à prova de balas do helicóptero. De repente, a bala carmesim se abriu como uma flor desabrochando para expor seu conteúdo explosivo ao ar. Kabum! O helicóptero inteiro foi instantaneamente engolido por uma bola gigante de chamas. Em uma inspeção mais próxima, o fogo estava queimando na própria armadura, como se tivesse sido aceso. O helicóptero começou a girar no controle no ar. O piloto, em seu pânico, decidiu abandonar o navio. A bordo do carro, todo mundo ficou completamente chocado com o que eles tinham acabado de testemunhar. Lentamente, sua atenção voltou-se para as revistas cheias de munição mágica. Até mesmo a armadura reforçada foi acesa. O que diabos é essa munição? Quem colocou as mãos em um tesouro tão bom? Perguntou um estupefato Ma Qingyang. Os olhos de Li Yalin começaram a brilhar. Isso é bom. Ela imediatamente colocou sua arma em uma das revistas e disparou alguns tiros. Os veículos inimigos perseguidores subiram similarmente em bolas de fogo, e até mesmo os tiros perdidos estavam incendiando o chão. À medida que a blindagem dos veículos esquentava, seus interiores logo se transformavam em fornos, e o calor estava mesmo causando o superaquecimento do motor e de outras partes importantes, interrompendo sua perseguição. Quando o carro da gangue entrou no hangar da aeronave, o piloto que estivera minuciosamente observando a situação imediatamente fugiu e logo se foram com o vento. De volta ao chão, o rosto de Ila estava pálido. Onde ela foi baleada em seu ombro era apenas uma ferida superficial. Ela estava usando sua aura cinza para curar. Quando ela relutantemente observou a aeronave sair, ela ligou para o chefe e disse com os dentes cerrados: "Encontramos o rastro de Zero." Capítulo 52. Resgate. Concluído. Você ganhou 8.000 pontos de experiência. Reputação de mais 100. Star Dragon SDI. Bruxial. Você é o melhor. Os olhos de Liel brilharam de admiração. "E, você acabou de perceber?" respondeu Anxiao com uma pitada de presunção. Zhang Wei, percebendo que ele tinha julgado mal Anxiao, pediu desculpas. "Desculpe por duvidar de sua capacidade antes. Hoje, nós só conseguimos sair vivo graças à sua orientação e seu equipamento. Bem-vindo, equipe." Uma recepção tardia foi melhor que nenhuma. Anxiao riu. "Não precisa se desculpar com assuntos tão triviais, eu sou um homem gracioso." Zhang Wei sentiu um arrepio na espinha. As palavras de Anxiao soaram estranhas para ele. "Ah, certo," continuou Anxiao. "Quem fez o seu traje blindado?" "Oh, este é apenas um protótipo do combatente Power Armor. Ele estava entre os espólios da guerra durante a batalha com Teseus há alguns anos atrás. Atualmente, é o único funcional que temos. Eles tentaram fazer engenharia reversa, mas como o progresso foi muito lento e a manutenção também se mostrou problemática, foi entregue a mim. O pré-requisito de fabricação do combatante Armored Suite era o talento de armamento avançado, Large Scale Remodeling, que também era necessário para criar muitos outros ternos de força, estruturas de máquinas e outras máquinas de combate maiores. Se Teseu tivesse acabado de criar o protótipo, o Star Dragon ficaria muito mais atrasado. Anxiao viu sua chance. "Você pode deixar a manutenção para mim." "Certo." Regozijou-se Zhang Wei. Ele agora confiava na habilidade de Anxiao. "Esta bala especial é uma nova invenção sua," interrompeu Li Yalin animadamente. Anxiao começou a explicar completamente o uso da pólvora de alto explosivo. A munição incendiária regular exigia que um alvo inflamável funcionasse efetivamente, mas a pólvora de alto explosivo continha uma substância química especial que podia ser ativada ao entrar em contato com o ar e acender qualquer coisa com a qual entrasse em contato. Sua temperatura e potência eram comparáveis a um molotov, mas o que tornava assustador era que esse poder pudesse ser aproveitado em balas. Todo mundo podia ver como isso era um trocador de jogo. "Você está vendendo isso?" perguntou Ma Qingyang animadamente. "Claro,
50 uma bala. Agora que eles se mostraram eficazes, foi um bom momento para lançá-los. Eu quero 200. Respondeu King Yang imediatamente. 20 balas de revólver, 150 balas de metralhador e 30 balas de rifle sniper. Tudo bem, respondeu Anxiao. Você pode colecioná-los em um dia. Você pode começar a cobrar ordens, ele instruiu Li Yalin em particular. Como antes, eu vou te dar um desconto de 20%. Os lábios de Li Yalin se curvaram em um sorriso. As notícias de como a missão se desenrolou se espalharam como o fogo na divisão 13. Naturalmente, as balas incendiárias tornaram-se o assunto da cidade. O novo produto de Anxiao? Ouvi dizer que foi isso que salvou a vida deles. O incidente da faca retrátil já havia atraído muita atenção a Anxiao. Após a ordem das balas de Ma Qingyang tornarem-se do conhecimento público, muitos agentes se adiantaram para perguntar sobre elas. Como forma de reembolsar a equipe de Anxiao por resgatá-los, Ma Qingyang realizou uma demonstração ao vivo no campo da prática. Todos ficaram espantados com o poder das balas incendiárias, e a primeira coisa que fizeram depois da demonstração foi procurar Li Yalin para fazer pedidos. Tudo estava indo de acordo com o plano de Anxiao. Foi uma invenção revolucionária, e desta vez, os altos oficiais sabiam que tinham que se certificar de que as coisas não terminariam como o fiasco anterior. Eles até trouxeram o diretor de pesquisa para um aviso antes mesmo de ele fazer alguma coisa. A divisão ofereceu a Anxiao numerosos termos para fornecer tanto operações de campo quanto operações especiais com as novas balas, e ele concordou em vendê-las a um preço ligeiramente inferior de os $20.000 por 500 balas. Apenas no primeiro dia, o estoque de alguns milhares de balas de Anxiao foi vendido, o que lhe rendeu $200.000. Juntamente com os $1.500.000 que ele ganhou da rede subterrânea, suas economias não eram pequenas. Após o avanço da classe, a velocidade de produção de Anxiao foi aumentada consideravelmente, e ele se concentrou apenas em produzir a pólvora. Como demonstração de apoio, a Divisão 13 decidiu fornecer cartuchos, o que acelerou muito o processo. Cada lote produziu cerca de 300 balas e Anxiao conseguiu produzir mais de 10 lotes por dia. Criar uma bala deu a Anxiao 5 a 10 pontos de experiência, então ele conseguiu ganhar até 30.000 de experiência em apenas um dia. Foi provavelmente o crescimento mais rápido da experiência de um mecânico do seu nível. Não está vendendo para mim? Korat estava fumegando. Inicialmente, ele achava que um simples pedido de desculpas resolveria o rancor entre ele e Anxiao, afinal, dinheiro era dinheiro. No entanto, Li Yalin realmente fechou a porta com força sobre ele. Anxiao disse que você está em sua lista negra, e ele me instruiu a não pegar seu dinheiro nem seu pedido de desculpas. Os outros agentes que inicialmente haviam pensado em reportar a faca retrátil agradeceram Korat por ter tomado a iniciativa naquela época. Ou então, eles estariam na mesma situação que ele agora. Quando Korat se ofereceu para comprar as balas de seus colegas a um preço mais alto, ele descobriu que nenhum deles estava disposto a fazê-lo. Mesmo quando ele fixou seu preço em 200 por bala, ninguém concordou, nem mesmo seus colegas mais próximos. Ele estava claramente sendo condenado ao ostracismo, mas não conseguia entender por quê, até que um de seus velhos amigos lhe disse: vender a você ofenderia a Anxiao. Ninguém iria querer arriscar ser colocado na lista negra por ele, vendo como ele provavelmente viria com mais coisas boas. Quem iria ajudá-lo às suas próprias custas? Suas palavras serviam de alerta para Korat. Pensar, que era o completo oposto naquela época, por dinheiro, ele optou por atropelar Anxiao. Infelizmente, já era tarde demais para arrependimentos. Enquanto isso, em uma sala de trabalho, Lu Xuan abriu uma caixa diante dele para revelar 20 balas incendiárias. Ele havia conseguido alguém para ajudá-lo a adquiri-los. Anxiao tinha apenas colocado na lista negra Korat e sua equipe, não Lu Xuan. Aos olhos de Anxiao, Lu Xuan estava simplesmente fazendo seu trabalho como parte do departamento de pesquisa na tentativa de fazer engenharia reversa de suas plantas. No mínimo, ele não parecia tão vil a Anxiao quanto Korat. Agora que o departamento de pesquisa estava sendo vigiado, não havia necessidade de Anxiao se preocupar com eles. Além disso, Lu Xuan também era apenas pessoal de apoio como ele. No entanto, isso inexplicavelmente causou Lu Xuan a ficar ressentido com Anxiao. Maldito seja, Anxiao.
Você me despreza tanto que me ignora. O que ele não percebeu foi que An Xiao não o desprezou. Ao invés disso, An Xiao nunca tinha visto ele antes. Para evitar ofender An Xiao, o diretor de pesquisa estabeleceu uma ordem impedindo qualquer pessoa de pesquisar as balas de An Xiao, mas Lu Xuan naturalmente não se importava, e ele ainda se considerava superior a An Xiao, e que ele poderia facilmente reproduzir as balas, como com a faca retrátil. Se eu tiver sucesso, os superiores definitivamente vão me valorizar ainda mais. Eu não posso me dar ao luxo de falhar. Quanto mais Lu Xuan pensava nisso, mais perfeito o plano parecia para si mesmo. Respirando fundo, para se preparar, Lu Xuan começou a trabalhar para abrir a bala. O que ele precisava fazer era examinar as propriedades do agente incendiário dentro dele. Clank. Lu Xuan conseguiu extrair o caso de bala. O próximo passo seria abri-lo e extrair o conteúdo com um tubo de sucção especial para evitar o trito. Com cuidado, ele abriu o estojo de bala. Sucesso! Agora só vou ter que analisar de repente, uma luz brilhante preencheu toda sua visão. Capítulo 53 Anel. O barulho do alarme de incêndio soou pelos corredores enquanto o fogo se espalhava. Fumaça grossa e negra preencheu todo o departamento de pesquisa enquanto a equipe de pesquisa se dirigia para a segurança. Os sprinklers rapidamente puseram um fim ao fogo que se espalhava, mas muitos documentos foram arruinados, e fagulhas voaram de alguns computadores e máquinas. As paredes o teto estavam cheios de marcas negras de queimaduras. O que poderia ter causado o incêndio? Perguntou o diretor de pesquisas de coração partido em voz alta enquanto olhava para as ruínas. A segurança logo chegou para começar a inspeção. O fogo começou da oficina. Lu Xuan, todo o seu corpo encharcado e todo o seu rosto negro, foi apoiado pelos guardas. Todo o cabelo dele tinha sido queimado, incluindo as sobrancelhas, e ele parecia com um ovo de soja, ou melhor, um ovo de século. Ser capaz de reagir rapidamente, além de ter um extintor de incêndio nas proximidades, salvou-o de mais desfiguração. Ele não esperava que o agente incendiário fosse gasoso. Ele entrou em combustão no segundo em que entrou em contato com a atmosfera. Lu Xuan claramente superestimou a si mesmo. Eu perdi. Ele relutantemente admitiu. O que você fez? Gritou o diretor de pesquisa. Um dos seguranças abriu a mão para revelar alguns casos de balas. Embora eles estivessem enegrecidos, eles estavam claramente carmesim-antes. Este é o caso da pólvora de alto explosivo. Seu homem estava tentando analisá-lo. O diretor de pesquisa ficou instantaneamente lívido. Sem palavras, ele só podia apontar um dedo para Lu Xuan em sua raiva. São minhas ordens algo para ser tomada de ânimo leve quando os superiores investigarem. Tudo isso cairá sobre mim novamente. Seus filhos da puta. Gui também chegou ao local. Seu rosto escureceu ao ver os destroços. Explique-se. O diretor de pesquisa puxou Lu Xuan antes dele e disse com os dentes cerrados. Ele fez isso sozinho. Gui olhou para Lu Xuan claramente. Você tem alguma coisa a dizer por si mesmo? Lu Xuan abaixou a cabeça. Ele pensava que ele teria sucesso e mereceria, mas em vez disso, ele acabara desobedecendo as ordens além de causar danos à sede. Este foi provavelmente o fim de sua carreira. Você vai voltar para a logística, declarou Gui friamente antes de se virar para sair. Lu Xuan estremeceu. Antes, ele havia deixado o departamento de logística em condições ruins. Um retorno não augura nada de bom para ele. É verdade que, quando ele chegou ao departamento de logística, todos os seus colegas anteriores o ignoraram quando o viram. Até mesmo o diretor de logística, que tinha grandes esperanças para ele no passado, não estava disposto a vê-lo. Ele só enviou uma secretária para informar Lu Xuan de sua nova posição em uma pequena equipe. Se ele não tivesse sido tão tacanho e cheio de si mesmo, ele não teria perdido o seu caminho e acabaria assim. Embora ele lamentasse profundamente suas ações agora, era tarde demais. Eu era imaturo, lamentou um amargo Lu Xuan. An Xiao ficou chocado ao ouvir o que Lu Xuan havia feito de Feng Jun. Nem mesmo ele, o próprio criador, ousaria mexer e abrir uma bala incendiária completa. Esse cara tem algumas bolas. No entanto, o assunto era irrelevante para ele. O tempo todo, Lu Xuan tinha acabado de ser um nome no fundo de sua mente. Logo depois, o traje blindado de Zhang Wei foi entregue em sua sala de trabalho. Após a observação, foi um protótipo verdadeiramente bruto. Traje armorê de combatante, protótipo, tipo,
Mini Power Modular Grau. Branco Estatísticas, 682.400 Durabilidade, 35 Defesa Nível de Poder, 86 Nível de Energia, 250 a 250 Requisito, S, 42 STR, 48 EAND Bônus Status, menos 10 Dex Altura, 1,95 metros Peso, 370 kg Método de controle, manual, completo, fonte de energia, eletricidade taxa de consumo de combate, ciclo energia min potência principal, 125-130. Módulo de moldura, amortecedor de pistão de mola, reduz a carga em 65%, potência, 20. Módulo do braço direito, metralhadora de cano triplo de grande calibre dano, 105 a 125 taxa de disparo, 5 tiros segundo, por barril, taxa máxima de disparo, 8 tiros segundo por 5 segundos, por barril, capacidade de revista, 30 mais 120 no cinto de munição, nível de poder, 75 potência, 35. Módulo do braço esquerdo, metralhadora de 3 canos de grande calibre. Módulo de pulso, direito, faca dano, 12 a 15 nível de poder, 9 potência, 5. Leg modules, spring boosters mais 15 de velocidade consome 1 energia minuto quando ativo. Potência, 30. Anexo, visão infravermelha potência, N anexo, escudo de 6 pontas, reduz dano recebido em 12%, potência, NA. Tooltip, esta abominação é uma desgraça para todos os fatos blindados do mundo. Anchial teve que concordar. Foi, realmente um trabalho feio, parecia que alguém tinha acabado de decidir juntar algumas folhas de metal. Baixo consumo de energia, nem sequer correu em um circuito integrado. Não é de se estranhar que Zhang sempre disparou voleios em vez de tiros precisos, não havia sistema de mira. Um traje blindado com um circuito integrado seria capaz de receber e transmitir informações cruciais ao usuário, durante uma briga. Além disso, a única parte automatizada do traje era suas pernas. Além das pernas, toda a estrutura do traje tinha que ser operada manualmente, o que explicava por que Zhang não usara o escudo, ele não era capaz de usá-lo. Vamos lá, mesmo que seja um protótipo, pelo menos mostre um pouco de amor, seus idiotas. Quando Anchial examinou o traje com os braços cruzados, inúmeras ideias começaram a surgir. No entanto, ainda era cedo demais para acelerar os upgrades. Alguns dos ajustes que ele queria fazer o conhecimento necessário que ele não possuía atualmente. Assim, depois de realizar apenas uma manutenção simples, Anchial conseguiu que Feng Jun o ajudasse a devolvê-lo a Zhang Wei. Atualmente, a principal preocupação de Anchial era com relação às 3 bases germinativas destruídas com sucesso, e quais informações ele deveria divulgar para o Star Dragon em seguida. As 3 bases capturadas eram de fato as únicas localizadas dentro do Star Dragon. Se a Star Dragon quisesse continuar seu ataque à organização germinal, eles teriam que levar a luta a uma nação estrangeira. Embora as relações entre as 6 nações não fossem realmente amigáveis, ninguém realmente queria continuar lutando, uma vez que muitos recursos já haviam sido esgotados durante a transição para a nova era. Cada nação ainda contava suas perdas. Assim, o Star Dragon teria que buscar a cooperação das outras nações, e isso seria complicado de realizar. O próprio Anchial também teria que estar diretamente envolvido, já que ele era a principal fonte de informação. A questão era se os superiores deixariam Anchial sair da capital ocidental. De repente, o telefone tocou. Foi Feng Jun, que disse gravemente: Anchial, agentes da Germinal estão em movimento. Eles parecem saber que você está conosco e está tentando localizá-lo. Eu sei. Anchial esperava isso. Ele havia instruído Li Alin a usar o braço do Mesh enquanto sabia que ele o reconheceria. Tenha certeza. Haverá homens vigiando ao redor de você 24/7. A capital ocidental era o território da Divisão 13. Mesmo que a organização germinal descobrisse a localização exata de Anchial, eles provavelmente não seriam capazes de tocá-lo, pelo menos não facilmente. Ainda assim, como havia vários assassinos sobre-humanos entre suas fileiras, Anchial sabia que não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Parece que eu deveria preparar algumas medidas defensivas. Ajude-me a tirar 2 armas da Berserk Eagle do arsenal. A Berserk Eagle era uma pistola de grande calibre, de alcance curto. Ele tinha um alcance efetivo de 30 metros, onde seu poder era comparável ao de um rifle sniper.
Funcionaria maravilhas com o Strafe de Anchial. No entanto, Anchial precisaria de mais. Nos últimos 3 dias, Anchial ganhou 100.000 pontos de experiência com a fabricação de pólvora. Ele decidiu gastar 40.000 para aumentar, refino básico, para LV 5, cumprindo os requisitos para elaboração do Platinum Alloy. É hora de upgrades. Poucos dias atrás, ao saber da aparência do braço do Mecha nas mãos de um agente do Star Dragon, o chefe chegou à conclusão de que deve ter sido o Zero quem vazou informações sobre suas 3 bases para o Star Dragon. Ele é um médium. O chefe achou difícil explicar como Zero poderia ter acessado informações secretas. Na verdade, ele não suspeitara do Zero. Em vez disso, ele supunha erroneamente que havia um traidor entre suas fileiras. Como resultado, ele havia erradamente matado um comandante. Sua mente voltou a 1 mês atrás, onde Zero havia declarado sua intenção de destruí-los. O chefe cerrou o punho. Eu posso ter subestimado você, mas você ainda é um ninguém. Eu não acredito que você possua mais intel. Passe pelo meu pedido, recrute alguns andarilhos para investigar o rastro de Zero no Star Dragon. A organização Germinal recompensará aqueles que o encontrarem. Se encontrado, envie Rosa para acabar com ele. Rosa, como Ila, era um comandante Germinal. Ela era uma assassina. Cada comandante tinha sua própria especialidade, mas ninguém sabia exatamente quantos comandantes havia, nem mesmo a maioria dos agentes germinais. O chefe olhou para a distância. Você acha que ganhar a proteção do Star Dragon manteria você em segurança? Ingênuo. Capítulo 54. A Liga de Platina era uma liga composta de alguns minérios raros. Anchial teve que gastar uma quantia em dinheiro para comprar o suficiente deles. Depois de fazer a liga, Anchial usou para fabricar uma faca retrátil e outro braço mecha leve. Ambos tinham estatísticas acima da média, como esperado, e a faca retrátil era ainda mais alta. Faca de platina retrátil grau, verde estatísticas base, 24 a 28 de dano, 355 de durabilidade bônus status, mais 3 dex comprimento, 0. 77 metros peso, 8,7 kg efeitos adicionais, retrátil, a lâmina dessa faca pode ser retraída. Durável, a liga de platina nesta faca torna menos suscetível ao desgaste. Nota, esta faca pode até ser usada como um escudo. No dia seguinte, Feng Jun veio para entregar as 2 Berserk Eagles. A Berserk Eagle tinha um cano ligeiramente maior que a arma média, e era muito mais destrutiva a curta distância. Após o teste, eles se mostraram capazes de soprar um pedaço da cabeça de um boneco de teste. O recuo também era extremamente poderoso, mas Anchial possuía força suficiente para domar as feras. Eles serviriam como sua proteção contra assassinatos ao lado da faca retrátil platina. Anchial também alterou suas roupas para esconder várias revistas, 2 revistas de munição incendiária e 4 revistas regulares. Para a munição regular, Anchial escolheu usar balas de aço como seu poder de penetração adequado ao H Berserk bem. Anchial abriu a guia de informações para verificar seus pontos de experiência restantes. Ele atualmente tinha perto de 200.000. Na versão 1.0 Galaxy, foi pensado por um tempo que investir pontos de experiência em habilidades em vez de nivelamento era ótimo. O raciocínio para isso era que, já que o custo da morte era baixo em torno de LV 20 a 30, foi uma faixa de nível ideal para moer PvP. Infelizmente, tudo tinha sido uma manobra de alguém. Quando a mensagem de congratulações do sistema apareceu para celebrar o primeiro LV 60 jogadores na versão 1.0, todo o servidor foi primeiro atordoado, depois indignado. Não era outro senão o mesmo sujeito que defendera a teoria do alto nivelamento. Anchial decidiu gastar 180.000 pontos de experiência para subir de nível 3 vezes. Novice Technician, subiu de nível. Mais 30 de energia, mais 1 Dex, mais 1 END, mais 1 INT, mais 3 pontos de atributos não atribuídos, mais 1 ponto de talento. Novice Technician, subiu de nível. Mais 30 de energia, mais 1 Dex, mais 1 END, mais 1 INT, mais 3 pontos de atributos não atribuídos, mais 1 ponto de talento. Novice Technician, subiu de nível. Mais 30 de energia, mais 1 Dex, mais 1 END, mais 1 INT, mais 3 pontos de atributos não atribuídos, mais 1 ponto de talento. Além dessas estatísticas recém-adquiridas,
Anxiao também ganhou 30 de energia do uso regular da técnica de treinamento de energia nos últimos dias, então sua energia era agora LV 4 num total de 280. LV 4 energia, 200, mais 3 STR, mais 4 DEX, mais 5 END, mais 4 INT, mais 150 de vigor máximo, mais 4% de velocidade de artesanato, mais 4% de potência da máquina no total. Anxiao ganhou mais 10 STR, mais 10 DEX, mais 14 END, mais 8 INT, mais 320 de vigor máximo, mais 10% de velocidade de fabricação e mais 10% de potência de máquinas de bônus de energia, que compunham quase um terço das suas estatísticas totais. Inicialmente, Anxiao tinha investido vários pontos em STR e END para garantir sua sobrevivência durante sua fuga do laboratório germinal, mas agora, como ele podia se concentrar apenas na INT, que era tudo que um técnico precisava, ele imediatamente gastou todos os 9 pontos de atributos não atribuídos no INT, atingindo um total de 58 pontos. Agora LV 24, e também um LV 4 técnico de iniciante. O poder de combate de Anxiao era de 160 ONA. Nesse ritmo, eu deveria ser capaz de permanecer muito mais forte do que o primeiro lote de jogadores por um tempo. De repente, um som de notificação foi reproduzido. Quando Anxiao abriu a notificação, ele recebeu um enorme choque. O teste beta foi agendado recuperando informações. Recuperação completa período de teste beta, 12 dias teste beta. Eu esqueci isso completamente. Anxiao lembrou vagamente que o teste beta foi um evento de 2 dias. Como o tempo foi acelerado 6 vezes na galáxia, isso se traduziu em exatamente 12 dias. O período de teste beta foi extremamente curto e tinha apenas 30.000 slots. A maioria deles foi ocupada por grandes corporações e organizações de jogos, deixando apenas uma fração para ser distribuída através de um sistema de loteria. Anxiao não teve a sorte de ganhar uma vaga. De sua memória, o teste beta foi realizado apenas uma semana antes do lançamento oficial, traduzindo-se em cerca de um mês dentro do jogo. No entanto, na interface de informações do sistema, a contagem regressiva ainda exibia 130 dias. Pode ser que o relógio do jogo funcione de forma diferente quando o serviço está inoperante. Deve ser isso. Cada atualização de versão leva 2 ou 3 dias para ser lançada, mas entre atualizações pode ter passado pelo jogo. Faz sentido. Anxiao esfregou o queixo com os dedos e percebeu que a barba estava crescendo. Ele estava no Galaxia há mais de meio ano. De repente, ele se lembrou de uma versão controversa de sua vida passada, Chichozen Onis. Esta atualização de versão era diferente de qualquer outra. Outras atualizações geralmente vinham com eventos e incidentes que mudavam o mundo, mas esse tema não tinha um tema completo. Ninguém conseguia entender o título da versão nem seu conteúdo. De repente, a interface se iluminou, dando a Anxiao um começo. Funções NPC desbloqueadas. Quadro de discussão desbloqueado. Funções NPC? O que é isso? Como não veio com nenhuma informação adicional, parecia que Anxiao teria que descobrir por conta própria. De qualquer forma, era provável que isso acontecesse com os modos como os NPCs interagiam com os jogadores, como distribuir missões, comprar e vender mercadorias e transmitir habilidades. No teste beta, os 30.000 jogadores foram distribuídos em mais de uma dúzia de planetas. Anxiao não estava muito preocupado com isso, já que 1 ou 2.000 jogadores por planeta não teria muito impacto. Lançamento oficial seria quando todo o inferno se soltasse. No entanto, interagir com alguns deles seria uma boa oportunidade para aprender mais sobre suas funções NPC. O fórum de discussão, por outro lado, era algo com que Anxiao já estava familiarizado. Era um fórum interno que os jogadores frequentavam muito, especialmente enquanto esperavam para reviver. Pensar que nos encontraríamos novamente. Provavelmente só está desbloqueado agora devido ao tempo que está sendo sincronizado. O botão do quadro de discussão estava localizado em um canto da interface. Ao abrir, Anxiao foi recebido por um fórum vazio. O nome da conta no canto superior direito da janela indicava convidado e o botão de registro estava esmaecido. Anxiao clicou por curiosidade. Tentando conectar-se à cápsula de mergulho. Nenhum jogador detectado. Registração falhou. Levou alguns momentos para Anxiao entender o porquê,
As contas para o quadro de discussão só poderiam ser criadas com o exclusivo da cápsula de mergulho do usuário. Esta regra foi implementada como uma medida contra os trolls. Bem, eu não posso criar uma conta no fórum, mas pelo menos eu posso acessar o fórum para ler. Havia 1 milhão de perguntas na mente de Anxial sobre o estado de sua existência. Talvez, este fórum seria capaz de lhe dar as respostas se ele estivesse atento ao seu próprio nome de usuário. Interagir com os beta-testers será um bom começo. Nome do personagem: Espada Frenética. Configurações regulares selecionadas. Criação de personagem completa. Raça: humana, amarela, com base nas suas preferências. Você foi adaptado ao planeta Aquamarine. Zona de partida: Bigorn Village, 24.152, 182.644, desova. Por favor, aguarde. Capítulo 55. Bigorn Village foi uma das várias zonas iniciais em Planet Aquamarine. Quando a consciência da espada frenética se ajustou lentamente, ele se viu de pé em cima de um campo fraco. O calor do sol parecia exatamente como era real e também o cheiro terrestre do solo. Quando ele olhou para baixo para ver seus 2 braços, ficou chocado com quão realistas eles pareciam e sentiam. Era um campo pequeno, e Frenzy Edward notou que havia centenas de outros jogadores ao seu redor. Eles também estavam curiosamente examinando seus corpos. O nome de cada jogador foi exibido no topo de sua cabeça. Seguindo o mini-guia mostrado durante a criação do personagem, Frenzy Edward abriu a janela de informações do personagem. Mostrou que ele era LV. E também mostrou o equipamento de partida padrão que ele estava equipado: uma camisa, um par de calças e um par de sapatos. Eles não vieram com nenhum bônus stat. Droga, eu não posso me despir. Uma colega próxima estava causando uma comoção. Ele parecia estar tentando remover as calças sem sucesso. O que diabos você está tentando fazer isso? A assustada espada frenética decidiu que se afastar seria uma boa ideia. Frenzy Edward era um jogador profissional, embora não tão bem conhecido. Jogador profissional aspirante seria mais preciso. Ele só recentemente se juntou à cena, então ele era, por todos os aspectos, um recém-chegado. Ele vinha acompanhando de perto o Galaxy desde que soube das suas perspectivas promissoras de esportes. Então, quando o teste beta foi anunciado, ele imediatamente pediu a sua associação por um slot. Como diz o ditado, o madrugador pega a minhoca. Frenzy Edward estava determinado a ter sucesso neste novo jogo. Conversa eclodiu no meio da multidão. Isso é tão realista. O que devemos fazer agora? Alguma dica? De repente, um homem branco, de barba branca e aparência assustadora apareceu diante da multidão e gritou: todos vocês forasteiros. Se você quiser comer, então encontre um emprego. Mocassins não são bem-vindos em nossa aldeia. As colheitas em nossas fazendas precisam escolher, e as lojas ao sul precisam de trabalhadores. Contanto que você trabalhe duro, você terá comida para comer. Ao lado das barras de saúde dos jogadores, havia 2 outros bares para fome e sede. Ao chegar a 0, o jogador ganharia um debuff, hungry, ou thirsty, que faria com que sua saúde caísse. Espada frenética examinou o velho. Com base no seu nível, você adquiriu as seguintes informações: Xander, chefe da aldeia de montanha de Bigorn. Nível. Estatísticas. Eu sou seu chefe de aldeia agora. Nível de perigo. Meios jogadores tinham uma função de exame que lhes permitia aprender o nome e a informação de um NPC. No entanto, a quantidade de informações obtidas diferiu com base na diferença de nível. A loja de armas vende armas, balas e outras armas. O mercado é onde as pessoas vendem comida e água, e o anfiteatro é onde você encontrará montarias para alugar. Se você quiser sair, há uma estação de trem a vários quilômetros ao norte de aqui. Se você deseja aprender um ofício, o ferreiro ou alfaiate são boas escolhas. A explicação de Xander preencheu os novos jogadores em sua situação. Havia apenas algumas subclasses e uma classe de combate, caçadora de iniciantes, disponível nesta vila, e elas custam dinheiro para aprender. Espada frenética abriu o mapa para encontrar a maior parte em volta em nevoeiro. Antes de explorar o planeta, ele teria que primeiro ganhar dinheiro. É possível realizar missões de caça imediatamente. Espada frenética reconheceu o homem, Sliseup, como o líder da guilda Kial. Seu IGN estava falando de sua personalidade. Ao ouvir sua pergunta, Xander explodiu em gargalhadas. Vocês fracos pensam que você tem uma chance.
contra bestas selvagens. Veja aquelas montanhas lá. Se você não tem medo de morrer, então, por todos os meios tente, mas parece-me que nenhum de vocês é forte o suficiente para sequer assumir um hiena de prata. Os jogadores olharam para onde o velho apontava para ver uma série de montanhas cobertas de florestas ao longe. Algumas das montanhas eram tão altas que as nuvens pareciam cercá-las como imensos pítanos, criando uma visão extremamente cênica que roubava a respiração dos jogadores. Os gráficos eram incrivelmente realistas. O Galaxy estava claramente à frente da concorrência. Recusando-se a acreditar no velho, Sliceop levou seu grupo para comprar alguns equipamentos básicos com o dinheiro inicial de US$100 e se dirigiu para as montanhas. Não demorou muito para que eles voltassem. Sliceop, em particular, ficou muito abalado. O primeiro animal que ele encontrou era um gorila maior que um homem adulto. Assim que ele levantou a adaga, o gorila jogou seu excremento nele, cuja força explodiu sua cabeça. E só ficou melhor. Ele reapareceu no meio de uma debandada. Por que diabos aquele maldito macaco saberia jogar seu excremento? Deve ser tudo tão realista. Por alguma razão, o mau cheiro ainda persistia mesmo após o respawning. Os desenvolvedores foram definitivamente trolling quando decidiram adicionar este cheiro. WTF, esses monstros não são fortes demais? Eles nem tiveram chance. Ele só conseguiu fazer um dano. Droga, eu larguei a faca que acabei de comprar. A quantidade de experiência perdida com a morte dependia do nível do personagem. O tempo de respawn também aumentou com cada morte. Para a primeira morte, o respawning demorou apenas 10 segundos, mas levaria 1 minuto para o segundo, 5 para o terceiro e meia hora para o quarto, aumentando para uns impressionantes 6 dias. A morte foi muito cara na galáxia. Cada personagem também pode morrer apenas 10 vezes por dia, 6 dias no jogo. Atingir esse limite resultaria em um bloqueio de caracteres até o dia seguinte. Foi um sistema antivício que provou ser mais eficaz do que o sistema de exaustão de certos jogos móveis. O triste estado do grupo de Kyo imediatamente dissuadiu os outros jogadores de pensar em caçar monstros. Eles rapidamente se dispersaram para encontrar trabalho para fazer. Enquanto Xander observava o zumbido, ele acariciou sua barba com um sorriso. A recompensa é tão baixa. Eu só ganhei $50. O nivelamento é tão lento. Demorei meia hora de missões apenas para ganhar experiência suficiente para subir de nível. Tudo parece tão real. Eu me bati para testar, e o sangue realmente saiu. Incrível. Algo está errado com você, cara. O início não foi tão fácil quanto os jogadores esperavam. Todos foram, pelo menos, colocados em igualdade de condições. Além disso, havia um grau extremamente alto de liberdade para eles escolherem o que desejavam fazer. Enquanto os jogadores realizavam suas missões, muitos começaram a se divertir no jogo. As missões eram cansativas, mas sentiam-se tão gratificantes. Hoje é um dia abençoado. Você é um jogador profissional também? Espada Frenética reconheceu o trio caminhando em direção a ele. Eles também foram famosos profissionais. Twinkle Freerice, um gênio elogiado por suas habilidades mecânicas, Sleepwinter, um super veterano de esportes, e Heineken, um ídolo feminino com dezenas de milhões de fãs. Em face desses grandes deuses do mundo dos jogos, Frenzy Edward sentiu como se tivesse encolhido alguns metros. É algo importante? Sleepwinter riu, respondendo. Eu estava pensando, você notou que o mapa vendido nesta cidade custa os $3.000? Capítulo 56. Havia 3 grupos de beta-testers. O primeiro grupo eram jogadores casuais que ganhavam seus pontos no sistema de loteria, enquanto o segundo grupo eram jogadores profissionais ou personalidades prolíficas para quem um certo número de pontos era reservado. Quanto ao terceiro grupo de beta-testers, eles compraram suas contas de revendedores. O jogador casual só estaria interessado em conferir o jogo, mas os dois últimos compartilhavam o mesmo motivo para jogar o beta, ter uma vantagem inicial. Este teste beta durará apenas 12 dias em termos de tempo de jogo. É óbvio que fazer as quests de iniciantes aqui é uma perda de tempo, mas você deve ter notado que não somos forçados a fazê-las. O que devemos fazer é aproveitar o nosso avanço e começar a explorar este mundo. Nós podemos ser os primeiros a descobrir todos os segredos e tesouros deste planeta. Espada Frenética sentiu devagar. Como o tempo era realmente ilimitado,
Perder tempo em uma zona de principiantes parecia um desperdício de tempo precioso. Questionar que certamente daria a eles uma vantagem de nível sobre os jogadores mais novos, mas isso seria tudo. Em contraste, explorar parecia uma opção mais promissora, e definitivamente mais divertida. Mas por que você me contou tudo isso? Ele perguntou. Sleepwinter riu. Essas grandes guildas definitivamente vão perceber isso em breve. O problema é que eles têm a vantagem em números, então eles serão facilmente capazes de comprar o mapa. O que você diz para se juntar à nossa festa? Isso definitivamente vai facilitar as coisas. Espada Frenética aceitou o convite sem hesitação. Como estamos dividindo o custo? Perguntou Twinkle e disse. Desde que eu sugeri, vou contribuir mais, respondeu Sleepwinter. Eu não gosto de dever às pessoas, então contribuirei com 1000. Acrescentou Heineken com frieza. Minha parte está resolvida. Ela imediatamente se virou e saiu para ganhar dinheiro com as missões. Sleepwinter esfregou o nariz amargamente. Já nos conhecemos há alguns anos, por que você não me dá uma chance? Com o dinheiro que ganharam com a busca, os 4 conseguiram obter o mapa no dia seguinte. A obtenção limpou parte do nevoeiro em seus mapas e também forneceu informações básicas sobre a situação atual do planeta. Eles aprenderam sobre as 6 nações, a Organização Germinal e o Exército Revolucionário, entre outras facções. De acordo com isso, as 2 maiores potências são as 6 nações e a Organização Germinal. As 6 nações parecem ter um grande número de escolas de treinamento e academias. Provavelmente será mais fácil aprender uma aula principal lá. Vamos ver. Parece que o Star Dragon não é uma má escolha. Bighorn Mountain estava situada em Star Dragon, e a estação pública de trem não ficava muito longe. O inverno adormecido assentiu. Não temos muito tempo. Levará cerca de 3 dias para chegarmos à capital. Espada Frenética gemeu internamente. Ele estava começando a se arrepender de ter se juntado à festa. No entanto, ele sabia que já era tarde demais para ele desistir. A viagem não podia ser ignorada, então a festa teve que ficar por 3 dias inteiros. Havia algumas missões disponíveis no trem, mas no geral, não era uma viagem agradável. Eles, no entanto, têm os fóruns para abafar seu tédio. Nos fóruns, os jogadores estavam postando sobre suas experiências nas diferentes zonas iniciais. Isso lhes proporcionou muita diversão, exceto por Frenzy Edward, que não conseguia parar de se preocupar com o tempo que passava. Depois de 3 dias, o trem chegou à capital do Oeste. Ao chegar às grandes cercas de metal, cada um deles recebeu uma mensagem do sistema, alertando-os sobre um novo local explorado. Então, descobrir lugares da experiência também, né? Isso é incrível, engasgou Twinkle Friedrich enquanto olhava ao redor. Tudo era extremamente realista, até o modo como as pessoas lhe lançavam olhares estranhos. O grupo seguiu para o posto de segurança onde foram verificados por armas. Depois de passar o cheque, o guarda deu a cada um deles um cartão de identidade temporário, e eles receberam uma mensagem do sistema notificando-os de que tinham desbloqueado a reputação com o Star Dragon. Star Dragon reputação, 0 relacionamento atual, neutro, cidadão, temporário. Devemos continuar como um grupo ou seguir nossos próprios caminhos? Perguntou Sleepwinter. Eu vou seguir você, respondeu Twinkle Friedrich imediatamente com um sorriso. Os dois eram do mesmo clube de jogos. Chuvosa Kim também decidiu se juntar a eles, já que alguma empresa era melhor que nenhuma. Não me intimidando, ela disse categoricamente. Sleepwinter riu. Não intencional, ou não, essa garota disse as coisas mais fofas. Trocaram mais algumas linhas antes que Sleepwinter finalmente se voltasse para Frenzy Edward e perguntasse, e você? Espada Frenética ficou furiosa por ser tão descaradamente ignorada, mas ele entendeu que não havia sentido em se forçar a ir junto. Não, não precisa. Ele acenou com a mão e gaguejou, eu prefiro jogar sozinho. Tudo bem então, boa sorte. Enquanto Espada Frenética assistia ao trio de deuses partirem, ele murmurou para si mesmo, mais cedo ou mais tarde, eu me tornarei popular também. A capital ocidental era obviamente uma cidade de primeira classe. Aqui, definitivamente haveria muitas oportunidades para superá-los e se tornar o número 1. Renovado com ambição, Espada Frenética começou a seguir em outra direção. De repente, Ellie notou um homem mascarado olhando para ele.
Algo sobre a maneira como o homem estava olhando para ele parecia estranho. Quando a espada frenética sentiu um arrepio na espinha, ele instintivamente usou a função de examinar. Nome: Anxiao. Nível: Estatísticas. Nível de perigo: Fatal. Capítulo 57. Perigo fatal. Espada frenética engoliu em seco. Até mesmo o segurança blindado só agora tinha um nível de perigo alto. Este foi o seu encontro mais perigoso ainda. Quem exatamente era esse cara cuja informação estava cheia de pontos de interrogação? Não deveria ser seguro na cidade. Hoje será a primeira vez que eu morro. De repente, o homem falou. Examinando alguém que você acabou de conhecer? Isso não é muito educado. Espada frenética deu um começo. De acordo com a informação oficial, um NPC saberia se ele tivesse sido examinado se tivesse mais de 30 níveis acima do jogador usando a função. Anxiao riu para si mesmo. Ele simplesmente havia previsto o curso de ação de Frenzied Sword. Depois de aprender sobre o teste beta, Anxiao anotou todas as zonas iniciais próximas em seu mapa. O mais próximo não era outro senão Big Horn Mountain Village. Estava a apenas 3 dias de distância, mas Anxiao não queria deixar a capital ocidental enquanto Germinal procurava ativamente por ele. Enquanto controlava o fluxo de posts nos fóruns, Anxiao se deparou com um tópico criado por um jogador chamado Sleepwinter. Foi um post sobre os benefícios da exploração. Anxiao sabia quem era Sleepwinter, um lendário jogador profissional que era bastante ativo em fóruns públicos. Ele gostava de discutir estratégias e criar guias. Ele era um homem bom, bonito, além do ponto, e naturalmente tinha uma enorme base de fãs. No servidor chinês, ele havia classificado consistentemente entre os 30 primeiros. O próprio Anxiao só tinha atingido o 47º lugar, e durante um período de tempo, ele até caiu do top 100. Essa lição que ele aprendeu foi ficar longe das meninas, se você quiser ter sucesso. Certa vez, ele compartilhou seus pensamentos sobre isso com o proprietário de 28 anos da loja de conveniência abaixo de seu prédio de apartamentos com quem ele era amigo. O solteiro havia rido dele. Legal boa história, disse ele, mas eu prefiro ter uma menina. Ao que Anxiao respondeu, mas qual garota quer você? Esse foi o dia em que Anxiao perdeu seu desconto especial naquela loja. Os rankings não foram baseados puramente em combate. No Galaxy, havia todos os tipos de competições, além das lutas, desde caça ao tesouro até matança de monstros e até raças. Como Anxiao tinha assumido várias missões de vingança de outros jogadores, sua habilidade de combate foi bastante aprimorada. Infelizmente, ele tinha faltado em outras áreas, como falar de lixo. Ele nunca esqueceu de praticar isso. Depois de ler o tópico, Anxiao adivinhou que provavelmente haveria alguns jogadores que iriam para a capital ocidental. Como tal, nos últimos dias, ele passou algum tempo mantendo-se atento a qualquer um na entrada da cidade. Ele foi capaz de identificar facilmente o grupo de 4 como seus nomes foram, para surpresa de Anxiao, claramente exibidos sobre suas cabeças. Além disso, 3 de seus nomes eram de pessoas famosas. Anxiao não tinha certeza se a razão pela qual ele podia ver seus nomes era que ele também tinha uma interface. No entanto, foi uma coisa boa. Assim como os jogadores podiam ver os nomes dos NPCs, Anxiao podia reconhecê-los à vista. A razão pela qual ele decidiu entrar em contato direto com um jogador era testar suas funções no NPC. Bravo aventureiro, você tem tempo para me ajudar? Uma linha padrão para um doador de missões. Os olhos da espada frenética se arregalaram. Pensar que eu teria chance de interagir com um NPC de alto nível tão cedo. Este lugar é o melhor. Ele respondeu, tão calmamente quanto pôde, estou disposto a ajudar. Eu preciso de um pedaço de pão. Você pode encontrar um? Uma janela de confirmação apareceu assim que Anxiao fez a pergunta. Deseja lançar uma missão para Frenzied Sword? SN realmente funciona. Porque há solicitações automáticas para uma função NPC. Talvez eu possa automatizar minhas próprias ações também. Anxiao estreitou os olhos. Agora não era hora de se preocupar com essas questões. Sim. Uma janela apareceu junto com algumas mensagens. Por favor, defina os requisitos e recompensas para a missão. A quantidade de experiência que você pode distribuir é limitada com base em seu nível, classificação, influência e mito. Nota: você pode optar por dar objetos que você possui como recompensas, dinheiro, itens, experiência,
habilidades, etc. A janela foi dividida em duas seções. No lado esquerdo havia um menu suspenso que permitia a Anchial selecionar o tipo de quest. Havia uma tonelada de tipos de missões para escolher. Do lado direito estava a entrada das recompensas. Havia duas linhas, recompensa máxima e limite diário de recompensa. A recompensa máxima foi atualmente definida para 11.600 pontos de experiência. Também parecia ser fornecido pelo sistema, o que significa que Anchial não precisaria desembolsar nada de seu próprio bolso. O limite diário de recompensa se refere à quantia de recompensa de experiência que Anchial poderia distribuir em um dia. Atualmente, foi fixado em 5 vezes a recompensa máxima, 5x 11.658.000. Recompensa máxima, 11.600 expenível, 24, 7.200 reais, posição, e, 300.000, facção, ONS, germinal, odiado, 1.000, divisão 13, neutro, 400.00 EUR, mito nível, 0 como Anchial. Testou as configurações, ele descobriu uma limitação. Se a recompensa máxima atual não atingisse a quantia mínima necessária para uma missão, ele não seria capaz de emiti-la. Uma missão rank A, como destruir a organização germinal, exigiria uma recompensa de rank A. A recompensa máxima de 11.600 de Anchial significava que ele só poderia fazer quests e rank. As missões de classificação D exigiam uma recompensa de pelo menos a 30.000 ESP. Os critérios de recompensa também pareciam diferir entre os diferentes tipos de missões. Nenhuma outra mensagem apareceu para explicar isso, então parecia que Anchial teria que descobrir por conta própria por tentativa e erro. Anchial tentou dar uma missão a si mesmo, mas falhou. Se eu pudesse ter um pouco dessa doce experiência. Embora ele agora tivesse a habilidade de distribuir experiência como água, ele mesmo estava ganhando apenas 20.000 a 30.000 ES por dia. Claro, não havia como ele ajudar alguém. Parece que eu poderia usar isso para minha vantagem, porém. Os olhos de Anchial começaram a piscar. Era possível usar essa função para manipular os jogadores para fazerem seus lances. Afinal, os jogadores fariam qualquer missão se a recompensa fosse alta o suficiente. Anchial de repente teve uma epifania. Eu tenho que aumentar minha recompensa máxima. Na maioria dos jogos, foram os NPCs-chave de alto nível que deram as missões mais difíceis e as maiores recompensas. O sistema da função de busca fazia todo sentido. Anchial fez uma missão regular a Frenzy Edward. Espada Frenética olhou para a janela da missão com a boca aberta. Que tipo de NPC de alto nível pediria um pedaço de pão e recompensaria apenas $1? Espere. Ele só poderia estar me testando. Espada Frenética lembrou que em alguns dos jogos que ele havia jogado antes, havia de fato missões como essa. Quanto mais ele pensava nisso, mais provável que parecesse a ele. Então Frenzy Edward arrancou todos os 7 pães de pão que ele tinha em mãos e os colocou nas mãos de Anchial. Este é todo o pão que eu tenho, acrescentou com sinceridade. Anchial ficou chocado. O que está acontecendo? Os jogadores de hoje são tão excessivos em fazer missões? No entanto, um diálogo de conclusão apareceu quando Anchial recebeu o pão. Havia muitos tipos de missões para testar, então Anchial decidiu experimentar as outras funções do NPC. Havia um ícone, na forma de uma pessoa ao lado do nome da espada frenética acima de sua cabeça. Quando Anchial se concentrou nisso, uma barra de medidor estilo RPG apareceu. O bar estava meio vermelho, meio verde com uma agulha no centro. Você quer ajustar favorabilidade com espada frenética? Eu posso até fazer isso. Anchial estava com um pouco de medo de tentar. E se mudar isso também ajustasse seus pensamentos? Se eu definir favorabilidade ao máximo, eu vou virar gay na hora? Não, 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 não posso arriscar isso. Anchial decidiu testá-lo, movendo a agulha ligeiramente para a esquerda para reduzir a favorabilidade por 5. Ele soltou um suspiro de alívio quando nada mais pareceu mudar. Esta função não é muito útil. Seu favorabilidade com o Anchial caiu 5. Estado atual, estranho porque o meu favorecimento diminuiria após a conclusão da missão. Que diabos? Capítulo 58. Como Anchial estava se perguntando se ele poderia realizar transações com jogadores, ele começou a rir sombriamente. Ei, garoto, nada mal. Só vendo minhas coisas para as pessoas de que gosto e gosto de você. O queixo de espada frenética caiu. Meu favorecimento caiu, mas ele ainda diz,
que gosta de mim. Você quer abrir uma loja para Frenzy Edward? SN confirme. Uma vitrine imediatamente apareceu. A janela foi dividida em duas seções. A seção esquerda foi intitulada Item Shop, e havia uma dica do sistema dizendo que era possível para Anxial colocar itens em exibição, mesmo que eles não estivessem em sua pessoa. A seção direita foi intitulada Skill Shop, onde Anxial poderia colocar suas próprias habilidades à venda. Anxial brincou com as configurações. Por favor, defina um preço. Você pode selecionar dinheiro, experiência ou itens. Você também pode definir requisitos de compra, como favorabilidade, nível, habilidades, classe etc. Até agora, Anxial lidava com a moeda internacional da Aquamarine, o Aquamarine dólar. O INAR era a moeda universal padrão. Anxial descobriu, para sua surpresa, que a função da loja lhe permitia definir o preço do item em qualquer moeda com a qual ele já tivesse entrado em contato. Uma ideia veio de repente para Anxial. Eu posso definir os requisitos e favorabilidade para manipular o que quero dizer para atrair os jogadores a continuar. Voltando para as missões. Anxial lembrou-se de como passara longas horas buscando missões de alta dificuldade apenas para alcançar um status exaltado com aliança ou flictal em nome de um navio de guerra. Agora, porém, as mesas haviam mudado. Essa interface é a melhor. Uma interface de loja apareceu na frente de Frenzy Edward. Enquanto examinava os itens, seus olhos começaram a se alargar, em descrença. Deuses equipa. Ele desabafou: faca retrátil, balas incendiárias, 73 Vespa, rifle de assalto Jackson, rifle de baioneta, espada frenética tremia incontrolavelmente. Para ele, todos eles eram equipamentos piedosos que lhe permitiriam superar qualquer outro jogador. No entanto, sua expressão mudou quando ele olhou para suas etiquetas de preço. Era como se alguém tivesse derramado um balde de água fria sobre ele. Mesmo o mais barato deles, o Incendiary Bullets, custava $100 cada, enquanto o Lightweight Mesh Arm exigia 10 favoráveis. Isso é assalto à luz do dia. E como eu deveria ganhar favorabilidade com este NPC quando completar suas missões? Reduzir. Não admira que o nível de perigo deste NPC seja tão alto. Ainda é muito cedo para interagir com ele. Mas Frenzy Edward só sabia a verdadeira dor quando ele deu uma olhada na loja de habilidade. Combate básico, tiro básico, apresentação. A visão dessas habilidades fez com que a Frenzy Edward começasse a babar até ver seus preços. Havia também um Mechanic Class Change Tommy, e uma série de habilidades mecânicas, mas nenhuma delas era tão atraente quanto a técnica de treinamento em energia. Habilidade divina. Anxial balançou a cabeça ao ver a reação da espada frenética. Você não é um técnico, então você é incapaz de aprender. Até agora, Anxial já havia se solidificado como um NPC secreto na mente de espada frenética. Se eu posso fazer dele meu professor, eu definitivamente vou me tornar um posto em pouco tempo. Mas eu realmente queria ser um pugilista, isso era óbvio a partir de seu nome no jogo. Droga. E melhor que vale a pena. Tem certeza de que quer se tornar um mecânico? SN sim, armamento básico, aprendido. Você ganhou 500 ESP, $100. Comprar uma habilidade era como pagar pelas lições, e o nível de habilidade de Anxial permaneceria inalterado. É claro que as habilidades que Anxial escolheu para exibir eram as mais comuns e fáceis de obter, não que qualquer jogador soubesse neste momento. A reação de Frenzy Edward para Energy Training Technique confirmou isso. Obviamente, ele não sabia que a habilidade era dada automaticamente a todos os personagens após o primeiro avanço em LV. 20 não era que Anxial estivesse tentando enganá-lo, no entanto. Pelo contrário, ele propositadamente definiu seu custo em 10.000 SP, os $3, 1.000 apenas para fazer a loja parecer mais legal. Ele também havia colocado uma exigência de 10 favores nele. Oh, certo. Anxial rapidamente reverteu o favoritismo de Frenzy Edward de volta para zero, o que o levou imediatamente a ter uma ideia errada. Eu devo comprar mais coisas dele para aumentar a favorabilidade. De repente, o NPC começou a se afastar. Onde posso encontrar você? Gritou uma frenética espada depois dele. Anxial pensou por um momento antes de entregar a ele um pedaço de papel com o endereço da oficina. Quando a espada frenética o assistiu sair, ele começou a ficar excitado. Esta é a minha chance. Com essas habilidades e equipamentos, definitivamente poderei subir até o topo.
De repente, sua expressão congelou. Eu não posso deixar ninguém encontrar esse NPC secreto. Para uma cidade tão grande quanto a capital ocidental, alguns beta-testers eram realmente insignificantes. Por enquanto, Anxiao não tinha nenhum interesse neles. A única razão pela qual ele entrou em contato com um deles foi testar as funções do NPC, e eles certamente não desapontaram. Anxiao já estava pensando em maneiras de usá-los para enganar os jogadores. Espada frenética. Quando Anxiao voltou a pensar no jogador, cenas de outra vida começaram a aparecer em sua mente. Em sua vida anterior, Frenzied Sword fazia parte do primeiro lote de jogadores profissionais do Galaxy. Como pugilista, ele conquistou a primeira temporada competitiva e venceu um dos 24 lugares para representar a China internacionalmente. Esta honra só cimentou seu status como uma lenda. Infelizmente, esta futura lenda pugilista era agora um mecânico. Anxiao não sabia exatamente como a sorte de Frenzied Sword iria se desenrolar nessa linha do tempo, mas ele sabia de uma coisa: não haveria uma Frenzied Sword representando a China no futuro próximo. A única razão pela qual Anxiao se atreveu a escolher a classe Mechanic era que ele sabia que acabaria por se tornar a classe mais forte. No entanto, isso era algo que nenhum outro jogador poderia saber. Na verdade, a classe parecia tão ruim desde o início que, na vida passada de Anxiao, vários jogadores, incluindo profissionais, que escolheram a classe Mechanic desistiriam de seus personagens e recomeçariam em outra classe. Eu sinto como se eu tivesse enganado ele. Grande momento ou algo assim. Anxiao balançou a cabeça. Golpe? Ele mesmo tomou a decisão. Pelo contrário, se ele pode suportar alguns pates, então ele vai me agradecer. Capítulo 59. De se alistar no exército Star Dragon para se juntar às sociedades do submundo, não faltaram oportunidades de trabalho para os jogadores da capital ocidental. Mesmo andando nas ruas e interagindo com os NPCs, havia muitas quests esperando para serem acionadas. Do dinheiro que ganhavam com essas missões comuns, como encontre a bolsa perdida, resgate o gato preso na árvore, e outras missões de coleta, ficou claro para os Sleepwinter que a exploração tinha sido a coisa certa a fazer. É claro que, como a capital ocidental era uma zona de alto nível, havia muitos lugares que o trio achava inacessíveis em seu nível atual. Chuvosa Kim tinha sido rejeitada nos portões da academia da capital ocidental, enquanto Twinkle Frierice tinha sido mantido sob a mira de uma arma quando ele tentou entrar no Distrito 1, quase dando sua primeira morte. No dia seguinte, o trio se alistou no exército Star Dragon, ganhando assim sua primeira aula de combate, recrutar. Depois de algumas missões de treinamento, sua faction mudou de Star Dragon para Star Dragon Army, e eles ganharam a classificação de Private. Por boa vontade, Sleepwinter mandou uma mensagem a Frenzied Sword para avisá-lo sobre a possibilidade de se juntar ao exército, mas Frenzied Sword apenas respondeu brevemente em reconhecimento. Por alguma razão, ele parecia desinteressado. O que Sleepwinter não sabia era que Frenzied Sword estava preocupado em tentar ganhar o favor de Anxiao. A fim de testar as limitações da função de missão, Anxiao entretinha Frenzied Sword e o lançava com todos os tipos de quests estranhas, como que tem Peoplintias, tira um oficial de patrulhamento de seus shorts, permanece em uma pose de bailarina por 5 minutos, e muito mais. A partir desses testes, Anxiao aprendeu que, desde que a recompensa máxima fosse capaz de igualar a dificuldade da missão, ele seria capaz de escolher qualquer tipo de cenário de missão que desejasse. Enquanto isso, as coisas eram um pouco diferentes no final do recebimento. Espada frenética, que se encontrava apenas recebendo missões cruas e distorcidas, gradualmente começou a desenvolver uma sensação de medo em relação a Anxiao. No entanto, ele religiosamente completou todas as missões, já que a experiência com a qual Anxiao recompensou foi várias vezes mais do que a recompensa padrão. Só isso já bastava para ele ignorar sua própria moral. As missões permitiram que ele subisse de nível rapidamente, e ele usou os ganhos para aprender habilidades básicas de Anxiao. O teste beta pode ter sido inesperado para Anxiao, mas no geral, não fez muito para atrapalhar seus planos. Os beta players estavam simplesmente muito dispersos e poucos em número para ter muita influência em seus respectivos planetas iniciais. 12 dias não foi tempo suficiente para subir de nível significativamente. Levaria mais tempo para uma brisa se transformar em uma tempestade. No longo prazo, no entanto, o influxo de jogadores seria como uma mina de ouro para Anxiao.
Ajudar a fortalecer a espada frenética foi apenas o primeiro passo. Logo, seu progresso definitivamente chamaria a atenção dos outros jogadores e de sua própria associação. Sua associação certamente capitalizaria e lançaria informações sobre esse NPC secreto para ganhar popularidade. Foi quando dinheiro e experiência começaram a surgir para Anxiao. Espada frenética poderia ter pensado que ele estava ocupando Anxiao para si mesmo, mas ele estava realmente dançando na palma da sua mão. Contagem regressiva oficial do lançamento: 126 dias 11 horas e 32 minutos. Além de criar, incendiar e boletes, Anxiao passou a maior parte do seu tempo livre navegando pelos fóruns. Embora geralmente fosse movimentado com a discussão e os jogadores o frequentassem enquanto seus personagens estavam mortos ou tinham se estabelecido, havia apenas os beta players postando agora. As mulheres em Aquamarine são tão lindas. Urgentemente procurando por membros do grupo para lutar contra os bandidos de areia. Local: Fallen Dragon Valley, Planeta Lontune. Coordenadas são: uma foto da mágica cidade flutuante do planeta Brenton. Eu de alguma forma me transformei em algum monstro tentaculoso. Como eu mudo de volta? Droga, ensina-me como. A maioria dos tópicos foram postados para solicitar ajuda ou compartilhar informações. Algumas partes também usaram os fóruns como meio de registrar e compartilhar seu progresso. Havia mais de uma dúzia de planetas iniciantes de várias civilizações disponíveis nas civilizações Beta Magical, civilizações científicas e civilizações religiosas, para citar alguns. A estrutura societária de cada planeta também variava. O planeta mais popular parecia ser o planeta Interfrost, que era governado pela corrida do demônio vazio. O planeta também serviu como um posto avançado para o exército de destruição, cujo objetivo era destruir todas as civilizações. Na vida passada de Anxiao, eles eram um inimigo que lhe causara uma grande dor de cabeça. Quando Anxiao atualizou a página do fórum, um novo tópico chamou sua atenção: primeira missão da classe B. Anxiao estreitou os olhos. Ele lembrou que a primeira missão da classe B só apareceu depois do lançamento oficial. Como alguém poderia ter desbloqueado uma missão de alta classe durante o teste beta? Curioso, ele entrou no tópico para ver que já estava em erupção com a discussão. Quem você está tentando enganar? Eu nem vi uma missão de classe D ainda. Você é burro. Ele postou fotos como prova. Eles devem ser falsos. Porque há apenas um nome de missão, mas nenhuma informação de missão. Boa tentativa, palhaço. Quem gostaria de compartilhar suas informações de busca com você? Deve ser super difícil. Eu ainda estou na zona de iniciante. Alguém sabe como sair? O cartaz é a conta oficial da Guilda do Trono de Deus. Eles são legítimos. Deve ser verdade. Alguém sabe qual planeta é esse? Todos vocês são noobs. Desculpe, meu cachorro passou pelo meu teclado. Anxiao riu. Em sua nostalgia, ele continuou lendo todas as brincadeiras antes de finalmente verificar o conteúdo do post original. Havia apenas uma captura de tela recortada de um nome de missão. Missão da classe B, Investigate 0. Anxiao rolou para cima para verificar o nome do pôster. Trono dos Deuses. O Throne of Gods era uma guilda de prestígio que ostentava um line-up de jogadores renomados. Eles eram tão grandes que até tinham sua própria linha de produtos. Em sua vida anterior, Anxiao certa vez assumiu uma tarefa para despir o líder e tirar fotos dele em várias poses embaraçosas. Ele então os publicou nos fóruns com o título chocante. Porque o líder do Trono dos Deuses cobrava uma taxa pela exibição. Enquanto Anxiao ganhou seu dinheiro, ele também acabou sendo perseguido pela guilda inteira por um mês inteiro. Ah, eu sinto falta do jogador matando Anxiao, suspirou quando se virou para olhar para a Frenzied Sword, fazendo-o congelar. Anxiao balançou a cabeça. Se as coisas fossem como antes, o Trono dos Deuses se juntaria à facção Germinal para se tornar a maior guilda de jogadores do seu lado. Já estava parecendo provável. O Germinal deve estar empenhado em consegui-lo desta vez, pois mesmo os beta players podem adquirir a missão de procurá-lo. Para o jogador médio, seria impossível evitar o aviso da Divisão 13 enquanto tentava localizar Anxiao sozinho. Normalmente, seria preciso uma grande quantidade de pessoas para ter uma chance de sucesso. No entanto, o Trono dos Deuses não parece carecer de mão de obra. Como ele considerou a situação, Anxiao finalmente decidiu em qual base germinal atuar em seguida.
A guilda Throne of Gods tinha 15 jogadores no teste beta. Foi uma equipe de membros principais liderada pelo líder e pelo vice-líder. Antes do início do teste beta, eles já haviam decidido listar a ciência como uma preferência. O raciocínio deles era que, uma vez que o mundo do Galaxy tinha um cenário galáctico, a ciência definitivamente seria uma força central do jogo. Como tal, todos puderam começar juntos na Aquamarina e também rapidamente compraram um mapa para começar a explorar. O líder, Júpiter, foi quem decidiu se juntar à organização Germinal. Sua zona de partida também esteve perto de uma base germinal. Júpiter pensava que a organização Germinal era provavelmente a facção mais forte do planeta, já que era capaz de se manter forte contra todas as nações por conta própria. Escolhê-los não tinha nada a ver com favorecer sua ideologia ou algo assim. Afinal, sua única prioridade era ficar mais forte. E a realidade não traiu suas expectativas. Depois de se juntar à Germinal, eles foram levados para a base do Vale do Corvo Negro, onde passaram por um duro treinamento para se tornarem grunhidos de baixo nível. O maior ganho que eles receberam lá, no entanto, não foi outro que a missão da classe B, Investigate Zero. A única informação fornecida pela missão era que o alvo, Zero, residia no Star Dragon. No momento, os 15 membros estavam tendo uma reunião secreta para discutir como eles completariam a missão. Esta é a nossa primeira missão da classe B, disse Júpiter em voz baixa. Como não parece haver luta envolvida, com nosso nível, temos uma boa chance de ter sucesso. As recompensas são extremamente boas. Com elas, com certeza poderemos nos tornar a guilda número 1. Tudo o que sabemos é que Zero está no país, mas o Star Dragon é muito grande, acrescentou Poseidon, um membro central da guilda. O período de teste beta é muito curto, então acho que devemos apenas completar a missão após o lançamento oficial. Agora, devemos apenas fazer uma investigação preliminar. Todos concordaram com a cabeça. A informação da missão apenas nos diz que Zero é um inimigo da organização Germinal. Se conseguirmos matá-lo, haverá uma recompensa bônus. Bom pensamento, como esperado do nosso líder. Mas isso provavelmente seria uma dificuldade da classe A, destacou Poseidon. Não há busca impossível em um jogo. Nós apenas temos que encontrar o caminho, respondeu Júpiter com naturalidade. O lançamento oficial é uma semana após o final deste teste beta. Durante este período de tempo, também teremos que discutir o assunto com o resto da guilda. De qualquer forma, acrescentou Shiva, o vice-líder, com o apoio de nossa organização de jogos, somos os que têm mais chances de completar essa missão. Isso é verdade, concordou Júpiter. Seria mais rápido se fizéssemos uso dos outros jogadores, sugeriu Poseidon. Os olhos de Júpiter se iluminaram. Boa ideia. Vamos liberar o rosto de Zero e colocar uma recompensa por qualquer vantagem valiosa. Guildas ricas tinham o seu jeito de fazer as coisas. Capítulo 60. O trono dos deuses com certeza tem bolsos profundos. Se eu pudesse encontrar Zero, a recompensa no pôster de procurado de Zero era extremamente sedutora, mas Frenzy Edward sabia que, como ele estava operando sozinho, seria como tentar procurar uma agulha no palheiro. Embora possa ter sido uma pena, isso não o incomodou muito. Os olhos da espada, frenética, se encheram de fogo quando ele deu outra olhada em Anxial. Enquanto eu me apegar a esse cara, vou subir de nível mais rápido do que qualquer um. Inicialmente, a realização de todas as estranhas missões que Anxial lhe deu uma sensação de aversão. No entanto, ele gradualmente descobriu que eles não eram tão ruins depois de tudo, pelo menos, eles eram interessantes para fazer. Comparado a caçar monstros, correr para realizar esses recados era muito mais simples. Claro, isso veio à custa de sua moralidade. Um dia, ele percebeu que sua mente estava se tornando mais aberta, e ele teve uma epifania: vergonha é apenas um obstáculo para a evolução humana. Eu, um pervertido? Não, eu simplesmente transcendi. Eu encontrei o caminho. Esse cara gosta de você ou algo assim? Perguntou, confusa, Lucian, apontando para Frenzy Edward. Ele estava olhando para Anxial sonhadoramente na entrada da oficina. Ele parece muito sincero. Por que você não lhe dá uma chance? Ela brincou, rindo. Foi a primeira vez que ela falou normalmente com Anxial desde o mal-entendido. Anxial revirou os olhos e estendeu a mão para fazer cócegas nela, fazendo-a gritar e se esquivar, assustada.
Abraçando seus lados com os braços cruzados, Lucian observou Anxiao de perto com os olhos de filhotes em antecipação ao seu próximo ataque. As tentativas de seu avô de jogar Matchmaker inicialmente causaram muita dor de cabeça. No entanto, ela logo descobriu que não havia motivo para preocupação, pois Anxiao não estava particularmente interessado nela. Para ser mais específico, ele nem parecia estar interessado em mulheres. Embora isso aliviasse suas preocupações, também levantava outras preocupações. O coração de uma mulher é insondável. Preste sua atenção e ela pode ficar preocupada com você, mas negligenciá-la também não o fará. Infelizmente, a aparência também é um fator importante. Se você é bonito o suficiente, você não terá que se preocupar com isso. O traje casual de Lucian estava revelando uma visão tentadora de sua frente, mas não fez nada para agitar o coração de Anxiao. Tendo trabalhado até 15 horas quase todos os dias recentemente, a elaboração tornou-se a única coisa em que ele poderia pensar. Às vezes, ele até se via desenhando armas e armas em seus sonhos. E a parte assustadora foi que uma vez, quando ele acordou, percebeu que os desenhos eram todos práticos. Isso servia como um toque de despertar para Anxiao, e ele pensava nos tempos felizes com Mei Mei, Mei Mei, Mei Mei e uma dúzia de ex-namoradas para recuperar os sentidos. Esses nomes soam todos iguais, mas são caracteres diferentes em chinês. Um homem pode morrer, mas ele deve descer com seu pássaro. Anxiao ignorou Frenzy Edward. Por seus cálculos, o teste beta terminaria em um dia. A única razão pela qual Anxiao escolheu entrar em contato com o jogador era testar as funções do NPC. De repente, a interface se iluminou. Você desencadeou a busca repentina, assassinato. Dica da missão: o assassino está se aproximando. Requisito de conclusão: sobreviva ao encontro. Recompensa da missão: desconhecido. O rosto de Anxiao endureceu. O ataque pode acontecer a qualquer momento. Droga. O velho Lu não está em casa agora. Para a busca de ter desencadeado, apesar de Feng Jun e seus homens vigiando na vizinhança, significava que o inimigo definitivamente tinha algum tipo de habilidade especial para invadir sem ser detectado. Havia uma grande chance de ser um super-humano. Anxiao imediatamente correu para seu quarto para recuperar seu equipamento. Era vital evitar arrastar Lu velho Lucian para a mistura, pois isso poderia comprometer seus planos de desvendar o cenário oculto pelo qual ele vinha aqui o tempo todo. Encarar o atacante de frente também era mais do seu estilo. Espada frenética perseguiu Anxiao. Enquanto corriam, Anxiao começou a sentir como se alguém estivesse olhando para ele. A temperatura do ar de repente começou a cair, fazendo com que Frenzy Edward esfregasse os braços com medo. Até ele podia sentir a intenção assassina no ar. Enquanto caminhavam por um beco, a sensação de perigo de Anxiao começou a aumentar de um formigamento para um alarme. A escuridão já estava rastejando sobre o par desconhecido. Antes que eles percebessem, eles foram transportados para um mundo sem visão e som. Estranhamente, no entanto, essa escuridão como breu fez com que Anxiao se sentisse extremamente seguro e confortável, como se estivesse de volta ao ventre de sua mãe. Tudo o que restava era um fascínio irresistível para cair no sono eterno. Uma ilusão. Anxiao forçou seus olhos a se abrirem. Você está sob o ataque de uma ilusão. Como sua INT é maior que 50, você é capaz de resistir aos seus efeitos. A escuridão ao redor de Anxiao começou a se despedaçar quando os efeitos da ilusão se desvaneceram. Quando Anxiao recuperou os sentidos, descobriu que havia um homem a 5 metros de distância com uma arma apontada diretamente para ele. O assassino estava usando um sorriso vitorioso. Clique. Ele puxou o gatilho. Os olhos de Anxiao se arregalaram. Como eu devo evitar um tiro no point? As pessoas costumam dizer que o tempo diminui em face do perigo. O que aconteceu depois foi em um nível totalmente novo. Em face da morte iminente, o mundo em torno de Anxiao de repente começou a desacelerar. A expressão de pânico no rosto de Anxiao foi substituída por um olhar de frieza absoluta quando sua mente deixou de lado todos os pensamentos e emoções desnecessários para processar a situação. Ainda não acabou. O fluxo do tempo foi retomado. No mesmo instante em que a bala deixou o cano, Anxiao ativou Strafe, fazendo com que todo o seu corpo aparecesse e reaparecesse. O efeito de Strafe permitiu que o usuário se movesse em qualquer lugar dentro de um raio de 3 metros, mas não era exatamente instantâneo. Enquanto qualquer movimento usando Strafe pareceria extremamente rápido,
mover uma distância menor seria ainda mais rápido. Anchial foi capaz de evitar o tiro fatal, movendo apenas 2 polegadas. A bala passou pela lateral do rosto dele, tudo o que causou foi uma sensação de ardor. A expressão do assassino mudou. Como ele poderia ter esquivado meu tiro com certeza? Com seus poderes ilusórios, Norsa havia realizado com sucesso mais de 100 assassinatos para a organização Germinal. Até agora, não importava se seus alvos também tinham superpoderes. No entanto, de acordo com as informações que lhe foram dadas, Zero deve, no máximo, estar ao nível de um agente de elite. Como alguém que dependia de máquinas para lutar poderia se libertar de sua ilusão? A informação estava completamente errada. Quando Anchial se esquivou, ele sacou as 2 águias Berserk de sua cintura e ativou Overload, enquanto disparava uma saraivada de tiros ensurdecedores. O recuo dos tiros foi tão forte que fez com que suas mãos tremessem. Bang! 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 Todos os tiros encontraram sua marca no peito de Norsa. Um contra-ataque perfeito. O uso hábil de Anchial da Strafe pode não ter parecido difícil, mas não teria sido possível sair sem a riqueza da experiência de combate que ele possuía. Norsa começou a cambalear para trás. Ele usou energia para proteger seu corpo, caso contrário ele teria sido picado em pedaços. Tossindo com a boca cheia de sangue, ele imediatamente convocou toda a energia que tinha para voltar e fugir. Anchial estreitou os olhos e deu prosseguimento enquanto carregava uma arma com munição incendiária, para disparar um tiro na direção da fuga de Norsa. O mar de fogo que se seguiu obrigou Norsa a parar em seu caminho. Rangendo os dentes, ele se virou para encarar Anchial. Os olhos de Norsa começaram a brilhar com uma misteriosa aura de 7 cores. Você está sob o ataque de uma ilusão. Como sua INT é maior que 50, você é capaz de resistir aos seus efeitos. Bang! Anchial disparou sem hesitar um único tiro preciso que perfurou um buraco na garganta do assassino. Norsa apertou o pescoço com horror. Meus poderes ilusórios nunca me falharam. Porque ele não é afetado. Anchial deu um passo à frente para bater Norsa no chão com as 2 armas. Ele então os pressionou contra o peito, prendendo-o no chão. Bang! O som do tiro foi fraco. Quando a bala incendiária penetrou no corpo de Norsa, seus órgãos internos foram imediatamente incendiados. Ele começou a agitar seus membros descontroladamente, mas só por um momento. Você matou o executor da organização Germinal, Norsa, LV-25 Superhuman, ganhando 7.500 ESP. Você completou a busca repentina, assassinato. Você foi recompensado com um cartão de evocação de personagem. Anchial firmou o fôlego. O sangue manchou sua máscara e estava escorrendo pelo rosto no chão. Estava em silêncio, além do crepitar das chamas. A morte de Norsa libertou a espada frenética da ilusão. Seu queixo caiu ao perceber o resultado da batalha. O que diabos aconteceu aqui?